me conta uma coisa, do caso da Joyce. Joyce Hasselman. Como é que você analisou esse caso que é tão misterioso? Polêmico. E eu juro pra você, quando saiu a história, se você tiver com vontade de ir no banheiro, pode... Não, de boa. Quando saiu a história, eu fiquei esperando o seu vídeo. Juro pra você, porque a história é tão... Cabeluda. Eu fiz louca. uns 3 vídeos, eu acho, sobre. Aí eu fiquei esperando, eu falei assim, mano, eu vou esperar o Vitor. Porque, Fiz 3 vídeos e uma live. Porque assim, eu nunca vi uma história falar assim, gente, eu acordei, apanhei, Não tô lembro toda de nada. quebrada, não lembro de nada. O da Joyce, a gente fez a primeira análise em grupo, né? A gente fez ali no Lives do Apocalipse. Eu, Diego, Collector, Neuromágico e Alberto Delísola. E num primeiro momento, o que a gente sempre busca é levantar informação sobre o fato. Então, eu sempre tento primeiro levantar dados, antes de sair analisando a linguagem corporal. Então, a gente começa a observar algumas coisas, como eu sempre falo. Igual o negócio de desviar o olhar. Você tem que tomar cuidado para não cair em mito. Né? Tipo, eu acho que é perigoso. É possível alguém tomar uma pancada, uma lesão forte na cabeça e perder a memória? É possível sim, cara. É possível. E a memória é episódica, tipo, memória daquilo que aconteceu. E aí no meu vídeo eu mostro vários eventos. Tipo, uma juíza aqui no Brasil tava arbitrando o jogo, um jogador não gostou, veio dar um soco na cabeça dela. Ela esqueceu o dia anterior. Ela lembra de tudo, só não lembra o que aconteceu. Me bateram, acordou no hospital, amnésia temporária. Teve um outro de uma mulher que brigou com o marido bateu na cabeça dela, mesmo esquema, esqueceu, tal. Teve um outro de um cara que apanhou dos amigos na escolinha de futebol, na cabeça, o cara esqueceu o que tinha acontecido. Então isso pode acontecer. O tecido cerebral, cara, como eu falei pra você, dano na cabeça é um negócio... Delicado, né? É delicado, cara. Então, assim, no primeiro momento você fala, mas pode acontecer? Pode. E ela tinha um medicamento. Ela tomava um remédio para dormir que poderia estar associado com amnésia temporária. Pode acontecer também? Pode. Agora, quando a gente vai avaliar um crime de violência interpessoal, você tem sempre que pensar, tentar entender possíveis motivações, né? E aí a gente pega, muitas vezes, a motivação por base do que o pessoal, enfim, a teoria geral está dizendo, né? A gente conseguiu formular ali 4 possibilidades. A primeira, né? A pessoa parece agredida, fala que não se lembra e fala que talvez tenha caído. Se eu não me engano, nesse caso, a polícia descartou a agressão por terceiros, né? Isso, Né? isso. Ela caiu do próprio corpo. Não, descartou por terceiros. E um legista comentou isso, falou assim, ela poderia apresentar essas lesões caindo? Poderia, se ela caísse com a mesma intensidade 6 vezes seguidas. Tinha que ser igual um peixe fritando na panela, né? Tum, tum, tum. Então, assim, a gente tem 4... podemos chegar em 4 hipóteses sobre esse fato. A primeira delas é uma agressão auto-infligida, e aí pode ser deliberada ou não. Deliberada, velho, tipo Clube da Luta? Tipo Clube da Luta. Uma agressão por um terceiro próximo dela, por exemplo, o marido. Uma agressão por um terceiro não tão próximo, tipo um funcionário. E uma agressão pelo Gasper, né? O famoso Gasparzinho. Que Pode acontecer. É um terceiro que entrou, tal. Aí vamos pela lógica básica, né? tira o Gasparzinho. Mas aí que tá, a lógica a gente tem que falar. Por que não pode ser o Gasparzinho? Por que não pode ser um terceiro de fora que ninguém viu? Bom, porque a física mostra que não e porque os peritos examinaram as câmeras e viram que ninguém de estranho entrou. Isso. Beleza, tirou o Gasparzinho. Um terceiro de fora não tão próximo, não tão socialmente próximo a ela, um funcionário. Tá, então vamos entender. Possíveis motivações do funcionário. Porque o funcionário ele vai bater, tá, mas amanhã ele tem que estar no mesmo turno. Estranho. Eu te arrebento na porrada e amanhã eu volto aqui. Né? Ah, Vitor, mas esse funcionário queria matar ela. Bom, quem quer matar, mata. Exato. E aí você vê o padrão de ferimentos. Ah, um corte no queixo, de queixo de lado a lado, assim, no queixo. Golpes com lâminas. Vamos pegar aí o livro do Scott Babb, The Tale of the Reaper. Qual é a estatística em crimes com lâminas? Geralmente são golpes múltiplos, não é um golpe só, não é um rasguinho no queixo, nem... Ah, um rasgão. Não é. Não é o padrão, não é o comum. São golpes múltiplos, ou nas regiões aqui respiratórias, né, no pescoço, ou no tórax, ou no abdômen. Múltiplos. E geralmente são estocadas, que não fica cinematográfico assim. É furos. É furo. Se você vai ver a perícia de quem é esfaqueado, cara, parece que foi um grampeadorzinho, que a pessoa bateu o grampeador assim, sabe? É isso. É a ponta da faca aqui só. Até onde vai entrar.
A Joyce estava com o olho roxo, tal. Então, assim, não parecem ser golpes no padrão de golpes mortais. Mas aí você vê, cara, é muito plástico, né? O olho roxo, o queixo super vermelho. E não como eu falo, não é duvidando. A gente tá sempre tentando entender a situação, né? É um estudo, eu não tô tentando... ela tá mentindo. Não é isso, né, cara? Tá tentando entender com os dados que a gente tem em mãos, porque, de novo, tem muito dado que a polícia tem que a gente não tem, né? Então eu me baseio no que eu consigo ver. Então a motivação do funcionário e a explicação não parece fazer sentido também. Sobra marido e ela. Marido. A gente começa a observar a pesquisa social da vida do marido. Me parece ter um padrão de alguém que tem um nome socialmente muito forte na área que trabalha. É um neurologista. Isso. Qual o benefício? Agredir a mulher. Uma descarga passional. Beleza. Então ele descarga passionalmente e aí vai deitar no quarto do lado. Parece fazer sentido? Um pouco estranho, né? Tipo, a agressão passional, geralmente, quando o crime é cometido passionalmente, a primeira coisa que o agressor faz é foge. Eu tô com muita raiva, eu matei o Alan. Não vou ficar aqui do lado. Alan, matei você. Vou deitar ele na cadeira e tirar um cochilo, né? É muito esquisito, cara, porque ali tem toda a materialidade. Minha mão tá suja, eu tô com um calo na mão que eu acabei de espancar minha esposa. Enfim. Também é estranho, né? Aparentemente são explicações esquisitas, né? Ele bateu porque... Tá, mas parece que o cara ia arriscar toda a carreira dele para agredir a esposa passionalmente. Não me parece sustentável essa motivação. E aí nós vamos para uma agressão auto-infligida, que pode ser deliberada ou não. Deliberada seria tipo o clube da luta, se batendo. Não deliberada seria um acidente e não um incidente. Como ela defende, né? Que teria sido um incidente. Pegando as palavras dos próprios legistas, né? Do que está noticiado, ela poderia ter poderia acidentalmente cometer e ter aquele dano no corpo dela se tivesse caído da mesma forma, com a mesma intensidade 6 vezes seguidas, ou seja, tivesse descido a escadaria da penha caindo. Como não foi o fato, novamente é esquisito. E um ponto muito curioso, isso eu falo no meu vídeo, é a alteração de versões. Numa primeira entrevista, eu estava aqui, aí eu liguei para minha amiga. Numa segunda entrevista, eu estava aqui, acordei, me arrastei até o celular, liguei para minha amiga em São Paulo. Numa outra entrevista, eu estava aqui, me arrastei e liguei pro meu marido. Numa outra entrevista, ela fala, foi aqui que me encontraram. Quer dizer, foi aqui que eu acordei. Então, como eu falo, a versão começa a se alterar, é sempre muito esquisito. Você consegue observar esse padrão em crimes, como, por exemplo, da Suzane von Richthofen. O depoimento começa de uma forma, depois é outra, depois é outra, depois é outra, aparenta ter algo estranho. Minimamente estranho, né? A pessoa apanha e fala que não se lembra. Mas o que me chama mais atenção é essa troca, essa alteração que ela dá. Mas Vitor, a pessoa poderia apenas ter se confundido numa entrevista na outra? Poderia, mas aí você tem que pegar o todo. Você tem várias palavras dela de afastamento verbal, tem uma tendência que ela tem a não explicar o negócio e já ir direto pra uma pauta. Tipo assim, peraí. É um negócio bizarro, Vitor. Tipo assim, Vitor, você caiu, fala aí, velho. Não, eu caí, mas como eu caí, outros homens podem cair. E hoje nós precisamos lutar pela saúde dos nossos homens. Se eu cair nisso... Cara, beleza. Mas o que eu quero saber é o que aconteceu. É muito bizarro isso, cara. E a própria pessoa não tá muito pra ela, né? Caiu e tal, mas e aí sempre já começa... vai pra outro lado, sabe? Então, por conta desses fatores num todo, eu digo que essas alterações de versão numa entrevista e outra é algo potencialmente questionável, cara. Bem incongruente. E você acha que aquela entrevista, depois que ela aparece de mão dada com o marido, querendo passar, tipo, a boa imagem? Cara, é o que a gente fala, né? Quem vai dissimular vai jogar muito com a imagem. O mentiroso não vai falar pra você, olha, eu não fiz isso. Ele vai te levar pra esse raciocínio, né? Ele vai fazer você ler isso dessa forma. Suzane von Richthofen, você vê a vida dela pregressa ao crime sempre com roupas decotadas. Isso não quer dizer nada sobre a personalidade da pessoa, mas sempre com cabelão solto, maquiagem feita e tal. E aí você vê no dia da entrevista pós-crime, que ela ainda se colocava como inocente, ela com cabelo preso, franjinha na cara, pijaminha da Turma da Mônica. Eu tô muito triste, meu papai e minha mamãe. Então, assim, o mentiroso ele vai jogar com a imagem que você tem dele, né? Esse, inclusive, é um critério no próprio protocolo SCANS, chama-se manutenção da aparência. E aí é estranho. Você vê ali todo mundo afastado por causa da pandemia e ela com a mãozona dada. E é uma mão dada, realmente, como você falou, dá a entender, parece que tá um negócio forçado. A mão, ela tá tipo assim,
Dá a mão aí, Sebastião. É 15 minutos. Tipo, eu tô aqui, ai, mas a mão tensionada aqui, cara. Negócio assim, você fala, tá, não parece natural isso daí. Mas enfim, acho que é o que dá pra falar. Sem tomar processo. Você assistiu Meu Deus. É a vida, né? É a vida. A gente tem que calcular até isso, né? É. Você assistiu o documentário na Netflix